Aula de número 12, a aula que nós vamos tratar sobre a última semana de vida de Jesus. Essa semana a gente chama ela pelo nome de Semana Santa. Para mim é uma aula muito especial. Eu acho que é a aula que eu mais gosto. Cada um gosta de uma, né? Eu acho que é essa aula que eu mais gosto, porque hoje, finalmente, nós vamos entrar com Jesus em Jerusalém. Vocês vão sentir a emoção, então, de conhecer essa cidade milenária, essa cidade incrível, tá? E isso tudo nós vamos falar justamente nessa semana tão especial, que é a semana onde o Estado de Israel comemorou 70 anos de organização, justamente nessa semana, né? Então, é muito especial a gente estar podendo falar sobre Jerusalém exatamente nessa ocasião. Para a gente relembrar um pouco aqui rapidamente a história de Israel e a história dessa cidade, os judeus, desde o ano 70 depois de Cristo, eles foram espalhados pelos países, né, do mundo. Desde que Roma, no ano 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém, os judeus nunca mais tiveram um estado, um território. Ao longo desses 1900 anos, os judeus, grupos de judeus, habitaram diversos países do mundo, né, comunidades judias. E ao longo desse tempo, gente, houve várias tentativas de acabar com esse povo. Várias. O nazismo, agora no século XX, foi só uma dessas tentativas, né? Talvez a mais grave e a mais organizada, mas só uma dessas tentativas. Depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1947, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que tinha acabado de ser criada, ela resolveu dar para os judeus um território, separar, depois de 1900 anos, separar lá na Palestina uma faixa de terra e entregar para os judeus. Essa reunião que foi decidido isso foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, um advogado político brasileiro, presidiu essa reunião. E por isso os judeus são até hoje muito gratos aos brasileiros, gostam muito dos brasileiros por causa disso. Oswaldo Aranha é nome até de rua, lá na cidade de Tel Aviv. Então, na época, em 1947, esse território que nós já conhecemos agora, depois de todas as aulas, conhecemos bem, ele era uma possessão, estava sob o domínio da Inglaterra. E esse domínio terminaria no ano de 1948. Em maio de 1948, mais precisamente no dia 16 de maio de 1948, foi finalmente organizado o Estado de Israel. Como é que foi feito isso? A Assembleia das Nações Unidas definiu um território que pertenceria aos judeus, meio que misturado ali nesse território, havia algumas possessões também que pertenceriam aos árabes. E a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém seria um território independente, não pertenceria nem a árabes, nem aos judeus. Mas, na prática, isso nunca funcionou. Na prática, como é que aconteceu? A cidade de Jerusalém foi rachada entre judeus e árabes. A parte ocidental ficou sob o domínio dos judeus. A parte oriental sob o domínio dos árabes. Ocorre, gente, que os judeus fizeram um negócio assim, sem precedentes na história. Em poucos anos, eles conseguiram se organizar de uma tal maneira que o Estado de Israel foi virando uma potência. Gente, isso não tem assim, antecedente na história do mundo. Uma nação voltar a existir depois de 1900 anos. Tinha tudo para esse povo ter sido aniquilado durante esse tempo, para ter se misturado, para a língua ter sumido, para eles terem se dissolvido, perdido a identidade, mas eles sobreviveram. E rapidamente, em algumas décadas, eles se organizaram militarmente, economicamente, estrutura de Estado. Em 1968,
Enquanto que se organizou mesmo? 1948. 20 anos depois, Israel já era uma potência, inclusive militar. Quando uma liga árabe tentou colocar a mão no território de Israel, Israel revidou aquela que é chamada de Guerra dos 6 Dias. Já contei para vocês um pouco disso. Uma ação militar super veloz, super eficiente. Em 6 dias a guerra terminou e Israel não apenas tomou posse da região de colinas de Golã, que eu já falei para vocês, onde está o Monte Hermon, como Israel também tomou posse do resto de Jerusalém, que não pertencia a ele. Uma posse comedida. Alguns lugares na cidade ainda ficaram sob domínio, vamos dizer assim, dos árabes. Um domínio tolerado, um respeito cuidadoso, porque todo mundo sabe que aquilo ali é um barril de pólvora. Então, qualquer ação ali tem que ser muito bem medida. Isso foi em 1968. De lá para cá, então, a história é essa. Se passaram 70 anos da organização e hoje Israel é um dos países mais eficientes do mundo em vários setores econômicos, né? Em vários setores políticos. É assim, muitas pessoas têm falado agora, nesses dias lá que está tendo esse confronto, né, entre judeus e palestinos, falando é uma guerra desigual, porque os judeus são tão bem armados militarmente, né, e os palestinos não têm nada. É verdade, né? O Israel está muito bem armado, mas isso é consequente da sua própria habilidade, né, administrativa de criar essa situação. E aí nós chegamos a esse momento que é um marco na história do mundo. Os Estados Unidos resolvem transferir a embaixada que ficava em Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Às vezes, muitas pessoas olham para o Trump e falam assim, é um fanfarrão, não sabe nada do que está fazendo, é um doido. Quem fala isso não sabe nada de história, não sabe nada, está perdido. Gente, tudo isso tem muita razão de acontecer. O número 70 é um número assim, muito, muito significativo na história desse povo. Foram 70 anos de cativeiro no exílio da Babilônia, a primeira vez que Jerusalém foi destruída. Depois a cidade foi reconstruída. O profeta Daniel falou que sobreviveria 70 semanas, simbolicamente uma profecia, em que Israel ficaria sem território, ficaria sem domínio, e depois dessas 70 semanas seria restaurados, né? Agora nós temos um Estado de Israel formado e no ano 70, olha o 70 como que faz parte dessa história. No ano 70, então, os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, militar, política, econômica, reconhecem a cidade de Jerusalém como a capital do povo judeu, a capital indivisível, ou seja, não pertence a mais ninguém, é só deles. E é assim, com essa introdução, que nós vamos entrar hoje, né, junto com Jesus, para conhecer essa cidade. Como é que a cidade está hoje? A cidade é uma cidade moderna, é uma cidade grande, é uma cidade de prédios, de avenidas, de shoppings, enfim, uma grande cidade. Essa, vocês estão vendo a foto aí, é a parte nova de Jerusalém, a parte moderna. Ao lado da parte moderna existe o que a gente chama de cidade antiga de Jerusalém. A cidade antiga, ela fica dentro dos muros, né, muros muito antigos da cidade. Vocês estão vendo aí na imagem a mesquita de Omar, que é aquela que tem a cúpula dourada. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. E ao redor da mesquita, toda essa parte aqui, ó, gente, é o que nós chamamos de cidade antiga. É um lugar, assim, para quem gosta de cidades históricas, lugares antigos, é um lugar impressionante. Você vai andando por becos, vielas, alguns sem saída, né? Todos muito iguais, e você vai se perdendo no meio daquilo dali. O fato é que tudo conduz para este lugar, que é o Monte do Templo, onde esteve o Templo de Salomão, onde hoje está a Mesquita de Omar, que é realmente o lugar mais especial do planeta. Mas calma, nós vamos chegar lá, tá? A cidade antiga, então, ela está cercada pelas muralhas. Vocês conseguem ver na imagem?
aqui embaixo, né? As muralhas cercam todo o perímetro da cidade antiga. Essas muralhas não são muralhas da época de Jesus, são muralhas, acredito que do século VII, VIII, talvez da época que os muçulmanos dominaram a cidade. Na época de Jesus, havia 3 muralhas, a cidade antiga era protegida por 3 muros diferentes, mas o fato é que o contorno, a localização, os acontecimentos, tudo é esse miolinho aí. E é por isso que esse lugar é tão importante e nunca vai deixar de ser importante. Antes de entrarmos em Jerusalém, vamos então começar a fazer a nossa recapitulação para a gente não se perder nessa história. Para quem faltou na última aula, está chegando aí hoje, onde que está Jesus? Jesus está nos arredores de Jerusalém. Desde quando? Cerca de 5 meses, pelo menos, porque ele esteve na festa da dedicação, que acontece no nosso calendário, que é mais ou menos em dezembro, né? Então, pelo menos desde dezembro do ano anterior à fatídica Páscoa, Jesus já está nas imediações da cidade de Jerusalém. Todo mundo comigo até aqui? Ok. Nesse período, Jesus entrou dentro de Jerusalém algumas vezes, uma delas foi na festa da dedicação. Quando as pessoas começaram a apertar Jesus, escuta, você é ou não é o Cristo, né? Devemos esperar um outro. Jesus falou rasgadamente, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus reivindicou divindade. Com isso, os judeus tentaram matá-lo. E ele se refugiou na região da Pérea. Aqui ele permaneceu até que recebeu a notícia da doença, da enfermidade do seu amigo Lázaro. Vimos tudo isso na aula passada. Estão lembrando? Jesus sai da Pérea e vai até a cidade de Betânia, onde realiza o maior de todos os milagres do seu ministério, o maior milagre da história. Ressuscitou um morto que cheirava mal, um morto de 4 dias. E a ressurreição de Lázaro foi o gatilho para que o Sinédrio, lá dentro de Jerusalém, sabendo o que Jesus tinha feito, planejasse oficialmente a morte de Jesus. Se reuniram e falaram, desse jeito não pode ficar mais. Daqui a pouco a multidão toda vai aclamar ele como rei. Vamos tirar a vida dele, também tirar a vida de Lázaro. Foi um combinado oficial da liderança judaica. Desde então, desde a ressurreição de Lázaro, Jesus já não anda publicamente, ele está meio que escondido, às ocultas mesmo. Significa que ele só anda em sigilo, sem que ninguém saiba mais onde que ele está. Ele está na região do deserto de Efraim. Aí nós terminamos a aula passada, não é? Então, hoje, na nossa aula número 12, nós vamos ver o que aconteceu na última semana de Jesus, a semana chamada Santa. É uma semana muito especial. A tradição costuma mencionar assim, o que aconteceu em cada dia dessa semana. Muitos desses dias, inclusive, têm um nome especial. Nós vamos ver isso. Nós vamos começar a aula de hoje no sábado que antecede a Semana Santa. Ok? Muito bem. As pessoas, o povo, já estavam fazendo um movimento em direção a Jerusalém. Conforme a tradição dos judeus, a festa da Páscoa deveria ser passada dentro da cidade de Jerusalém. Vinha gente de tudo quanto é lado desse território para a cidade de Jerusalém. Estima-se que, na época, a cidade de Jerusalém tinha mais ou menos uns 100 mil habitantes. Durante a Páscoa, gente, essa população quadruplicava. Podia chegar a 400 ou 500 mil pessoas, porque todos os judeus queriam passar essa festividade lá dentro da semana. É igual cidade de praia, do interior do Espírito Santo, né? Ou do sul da Bahia. Né? Cidadezinha pequenininha, lá não tem nada. Vai lá para você ver. E no meio de agosto, assim, né? Não tem nem onde comer, não tem nada, aquela paradeza. Agora você vai na alta temporada, está aquele negócio bombando. Assim acontecia com Jerusalém. Jesus também, que está escondido na região de Efraim, resolve passar a festa de Páscoa dentro da cidade de Jerusalém. Parece um contrassenso. Alguém que está se escondendo até aqui, agora ele vai para Jerusalém justamente quando está
todo mundo lá. Mas a gente vai ver que o plano era exatamente esse. E agora ele reúne, então, seus discípulos e fala, vamos para Jerusalém. E eles começam, então, a última caminhada juntos, né, agora em direção a essa cidade. É um momento muito tenso. Não sei se vocês estão percebendo a tensão. Eu estou tenso. Né? Imagina que é muito tenso. Imagina que Jesus vai andando e os discípulos estão sentindo o que vai acontecer. É tão tenso, gente, que os evangelhos falam que os discípulos, aquela turma que gostava de andar do lado de Jesus, contando causos, parábolas, rindo, agora eles não querem andar do lado de Jesus mais. Jesus vai na frente e eles vão meio atrás, assim, sabe? Meio que escudados por Jesus. Jesus vai à frente como que tomando para si a responsabilidade do que vai acontecer. Vejam o que Marcos, o evangelista Marcos, nos fala sobre esse momento. Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 33. Diz assim, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensão. Eles estão com medo. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, então no meio dos discípulos, às vezes Jesus separava os 12 à parte, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, nós estamos indo para Jerusalém. E o Filho do Homem, quem é? Ele. Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Quem são os gentios? Os estrangeiros. Né? Quem são os estrangeiros que dominam sobre a região? Os romanos. Os gentios hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, depois de 3 dias ressuscitará. Então, Jesus já antecipa para os seus discípulos tudo o que vai acontecer naqueles próximos dias. Você caminharia do lado de alguém que lhe falasse isso? Ó, nós estamos indo junto, vão me prender lá, eu vou ser torturado, vou ser espancado, vou ser morto, mas vamos junto. Você caminharia junto? Né? Então, esse é o momento, é isso que está acontecendo, tá bom? De caminho para Jerusalém, eles passam pela cidade de Jericó. Já falamos algumas vezes sobre a cidade de Jericó, né, um oásis no meio do deserto. Na cidade de Jericó, logo na entrada, Jesus faz um milagre, ele restitui a vista de um cego chamado Bartimeu. A população da cidade já rapidamente passa a notícia pelo WhatsApp ali, ó, Jesus acabou de entrar aqui, fez um milagre, o negócio está bombando, Jesus está indo para Jerusalém, todo mundo sai, todo mundo quer ver Jesus. Eu fico imaginando aqueles medalhistas, né, de Olimpíada, quando vem, né, e todo mundo vai para a rua, precisa colocar eles num carro do bombeiro, que todo mundo quer ver eles passando. É exatamente a cena que está acontecendo em Jericó. O povo vem para a rua para ver Jesus passar pela cidade. Tem tanta gente que está difícil de ver Jesus. É aí que entra na história um homem de grande estatura. O que ele era, gente? O que ele era? Ele era o quê? Ele era o quê? Anão? Ele era anão? Zaqueu? Zaqueu era anão? Não? Era ou não era? Não, gente, eu achei que Zaqueu era anão. Não? Não é não. A Bíblia não fala que ele era anão, não. Fala que ele era um homem de baixa estatura. Mas baixa estatura é um negócio bastante subjetivo. Depende da comparação, não é verdade? Até eu, que sou quase um gigante, né, perto de um jogador de basquete da NBA, posso ser considerado de baixa estatura. O fato é que Zaqueu quer porque quer ver Jesus. Nós sabemos quem era Zaqueu. Além da questão física, tem uma descrição dele. Fala que ele era publicano. Vocês já sabem, a essa altura, 12ª aula, o que é um publicano. O que é? Um cobrador de impostos, né? Alguém que exerce funções comissionadas por Roma. Mas ele não era um cobrador de impostos comum. Fala que ele era o maioral dos cobradores de impostos. Ou seja, quem é ele? Ele é o chefe da Receita Federal. Não é verdade? Ele comanda
ronda naquela região todos os cobradores de impostos. É alguém importante, gente? Sem dúvida nenhuma, alguém muito importante, talvez uma das personalidades mais destacadas da cidade. É alguém rico? Sem dúvida nenhuma, porque os publicanos, já falamos isso, eles costumavam se enriquecer, né, pela cobrança de impostos. Muito diferente do que acontece. E então, Zaqueu, ele bola uma estratégia para ver Jesus. Como ele não consegue chegar perto, ele então procura uma árvore e ele sobe nessa árvore. Aí nós estamos vendo a ilustração, uma tela de um pintor francês pintado com aquarela, gente, no século XIX, olha aí, 1836, ele foi o primeiro a fazer uma Bíblia ilustrada. Que interessante, né? E você consegue, então, ver Zaqueu ali, junto com outros, ele não está sozinho, mas ele está pendurado ali num sicômoro. O que era o sicômoro? Era uma árvore que foi utilizada na cidade de Jericó como árvore ornamental. Ao longo das avenidas, das ruas, havia esses sicômoros. E o sicômoro é interessante, porque às vezes a gente imagina assim, uma árvore muito difícil de escalar. Você pensa no Zaqueuzinho, coitado, né? Fazendo um verdadeiro trapézio, mas não, o sicômoro não era uma árvore muito difícil de escalar, não, sabe? Era uma árvore acessível. Eu tirei uma foto de um sicômoro lá na cidade de Jericó. Esse sicômoro é milenar, tem quase 1000 anos ele. Não é o sicômoro que Zaqueu subiu, apesar de ter muitos séculos, né? Mas os turistas são levados lá, né? Ó, sicômoro de Zaqueu. Não é, mas ilustra bem o que aconteceu, até porque ele está no lugar onde a história pode ter se dado. Então, você conseguiu imaginar o Zaqueuzinho aí, pendurado no meio desses galhos, e a multidão passando, o cortejo, assim, um monte de gente espremendo, né, e ele tentando ver Jesus ali de cima, e a multidão passando, e o coração dele até disparando na hora que ele percebe que Jesus está próximo, mas na hora que Jesus está passando assim, pertinho da árvore, Jesus para e dá uma olhada para a árvore. Eu acho que nessa hora ele quase caiu. E aí Jesus aponta para a árvore. Eu acho que na árvore devia ter outras pessoas, Zaqueu deve ter olhado para trás assim para ver, né? E aí Jesus chamou ele pelo nome, falou: Zaqueu! Pronto, agora é comigo mesmo, né? O que será que eu fiz? E aí Jesus fala: Zaqueu, cabra da peste, desce depressa daí que hoje me convém rangar na tua casa. O Jesus de hoje é nordestino, gente. Jesus, do nada, sem nunca ter visto Zaqueu, chama ele pelo nome e ainda se faz um autoconvite, né? Jesus oferecido, Jesus se convida para ir jantar na casa dele. Olha que impressionante, gente. Quem escreveu esse roteiro, né? Zaqueu desce depressa daquela árvore. Então, eles vão para a casa de Zaqueu. E durante o jantar, Zaqueu faz uma declaração que ficaria muito famosa. Na presença de Jesus, Zaqueu fala assim: Jesus, se eu pretendo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 5 vezes mais. 5 vezes mais. Zaqueu defraudou alguém? O que vocês acham? Vocês acham que esse "se" aqui que ele colocou já é um indicativo assim, de quem está meio que se fazendo uma delação premiada, né? Não é? Se eu tiver, eu sei o que eu fiz, se eu tiver furtado, eu vou devolver 5 vezes mais. Gente, Zaqueu está indo muito, muito além das obrigações. Aqui no Brasil, né, a gente está vivendo essa fase de delações, de investigação. O objetivo todo é fazer voltar para o cofre público exatamente o que devia ter entrado. Quer dizer, elas por elas. Já estaria bom demais. A lei dos judeus é muito mais rigorosa que a nossa. A lei fala que se alguém furtou, defraudou, deve restituir o que tomou, acrescido de um plus de 1/5. Mas o que Zaqueu está se propondo a fazer? Devolver 5 vezes mais. 4 vezes mais, desculpa. Está se propondo a devolver 4 vezes mais. Então,
Se você fizer as contas comigo, você vai perceber que Zaqueu saiu desse encontro com Jesus absolutamente pobre, com a mão atrás, outra na frente. Ele saiu sem nada, sem nada, sem nada. Quer ver comigo? Vocês acham que Zaqueu, ele subtraiu, assim, do patrimônio dele, mais que 20% era derivado de ilicitudes, ou menos que 20%? Mais que 20%. Tá, então faz as contas comigo. Vamos supor que esse aqui, ó, essa pizza aqui, é o patrimônio de Zaqueu. Tá bom? Metade ele já resolveu dar para os pobres. Sobrou só metade do patrimônio dele. Agora imagina que do patrimônio total dele, 10% do patrimônio total dele, só 10%. Aliás, vamos pensar nos 20%. 20% do patrimônio dele tivesse sido adquirido ilicitamente. Se ele vai devolver 4 vezes mais, ele teria que devolver quantos por cento do patrimônio? 80%. Só que ele já não tem 80% mais, porque ele já deu metade aos pobres, ou seja, ele já está devendo. Se só 20% tivesse sido adquirido ilicitamente. Zaqueu, então, gente, tomou aquela decisão diante de Jesus, que aquele jovem rico, numa das aulas passadas, aparentemente, ou naquele primeiro momento, não teve coragem de tomar. Entregar totalmente os seus bens, desapegar-se totalmente das coisas materiais. E aí Jesus fala para ele, hoje entrou salvação nessa casa. Muita gente vai ligar o que Jesus está falando ao fato de Zaqueu ter doado todos os seus bens. Mas eu estou para dizer para vocês que Zaqueu fez muito mais do que doar os seus bens. A verdadeira conversão de Zaqueu já tinha acontecido quando ele sobe naquela árvore. Imaginem um homem rico e importante no nosso país. Pensa num homem rico e importante. Um homem que tem poder político, né? Um homem que é notório, alguém que é reconhecido, que é famoso, como Zaqueu. Agora imagina que esse homem, em determinada ocasião, resolve, igual um moleque, subir, se pendurar numa árvore. Pensa nele de terno, e gravata e sapato, tentando escalar aquela árvore, para ver Jesus. Zaqueu, antes de desapegar dos seus bens materiais, Zaqueu desapegou de quê? Do seu ego, gente. Do seu ego. Zaqueu se tornou uma pessoa humilde. E por causa disso é que ele vai conhecer Jesus. O que vem depois, gente, é só consequência dessa decisão muito anterior que já tinha sido tomada. Concordaram comigo? Muito bem. Que dia que nós estamos? Sábado. Jesus almoça na casa de Zaqueu e ele parte em direção ao complemento da jornada dele. E agora de Jericó, ele chega na cidade de Betânia. Na cidade de Betânia, já tem um jantar preparado esperando Jesus. Esse jantar vai acontecer na casa de Simão, o leproso. É assim que os evangelhos nos dizem. Certamente ele não é leproso mais, porque senão ele não estaria dentro da cidade. Se ele está, é porque, de alguma maneira, ele foi curado. Quem sabe alguém que foi curado por Jesus. E ali tem um mini banquete esperando os discípulos e Jesus. Se o lugar é Betânia, é provável que a gente encontre nesse lugar alguns amigos de Jesus. Os 3 irmãos famosos na nossa história, que moravam em Betânia. Quem são? Marta, Maria e Lázaro. Olha, por isso que eu gosto dessa turma, gente. Olha que tanto de gente inteligente, sabe tudo da história. Já está todo mundo formado e certificado. Agora imagina, o jantar sendo preparado, Jesus chegando, uma daquelas 2 irmãs vai estar trabalhando e a outra não vai estar trabalhando, não vai estar em cena. Vamos ver se vocês são inteligentes mesmo agora. Quem que vocês acham que está trabalhando? Será, gente? Será que ela não aprendeu nas aulas passadas? Ela não assistiu às aulas passadas, que tinha uma parte melhor? Ela não assistiu? Vamos ver? Olha que interessante. João, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Vamos comigo, acharam?
João capítulo 12, versículo 1 e 2. Preste atenção, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Ponto. Está vendo quando eu falei que tem gente que não aprende? Tem gente que não aprende. Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Cadê Maria? Calma, Maria vai chegar agora. Então Maria, olha, ela sempre chega, tomando uma libra de bálsamo, é um perfume, um bálsamo de nardo puro. Nardo era uma planta que só crescia no Himalaia. Então esse perfume é um perfume raríssimo, é um perfume importado, muito, muito caro. Então Maria chega com esse bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela ungiu os pés de Jesus, derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa é outra história, tá? A gente já teve algumas aulas passadas de uma mulher que também, né, a mulher pecadora, que derramou perfume sobre Jesus. Essa é outra. Não é que o evangelista está repetindo 2 vezes a mesma história, não. Tá? Aquela a gente não sabe quem fez. Foi uma mulher, chamada de mulher pecadora. Essa aqui é Maria, a irmã da Marta de Lázaro. Então, de novo, gente, mais uma vez. Marta ralando e Maria adorando. Essa é a atitude de Maria. Na hora que ela derrama aquele perfume preciosíssimo, aquele negócio enche a casa toda, aquele cheiro, né, de tão gostoso, de tão forte, meio que insuportável, vai tomando conta de tudo. Os discípulos se agitam. Um deles, em especial, Judas Iscariotes. Fala assim, gente, o que deu na cabeça dessa mulher? Não era melhor, ao invés desse desperdício, pegar esse perfume, vender por 300 denários e dar para que a gente pudesse distribuir para os pobres? Aí a gente fica sabendo o preço do perfume, 300 denários na época. 1 denário era o valor de um dia de serviço de um trabalhador comum. Quanto que é um dia de serviço aí, gente? Vocês que são patrões aí, empregadores, um dia de serviço aqui de um trabalhador comum, aqui na nossa cidade, na nossa região. R$100, 70, nessa faixa aí. Vamos ficar com 80, então, fazer uma média aqui. R$80 vezes 300, quanto que vai dar? R$24 mil, mais ou menos, era o preço do perfume que Maria derramou. Num momentozinho, ela joga R$24 mil pelo ralo. E aí, quem está curioso sobre essa família, de Marta, Maria e Lázaro, mais um detalhe. A gente parece não ter muita dúvida de que essa família é uma família abastada, não é? Porque eles têm o recurso na mão para fazer isso aí. Ainda que fosse para eles também uma preciosidade, eles têm esse recurso, né? Então, é uma família abastada. E aí, a gente consegue entender a indignação também de Judas. Uai, mas que dinheirão desperdiçado! Só que, nessa altura, nós temos o primeiro comentário dos evangelhos pejorativo a respeito de Judas. Primeira vez que a gente começa a suspeitar de que tem alguma coisa por trás de Judas. Porque o autor fala assim, Judas, na verdade, não estava preocupado em dar dinheiro para os pobres. Judas era o cara que era o tesoureiro do grupo. Ele tinha a bolsa, ficava com a bolsa. E do que entrava na bolsa, alguma coisa saía indevidamente, era apropriado por Judas. Quando Judas falou isso, o que ele estava pensando? Se esse dinheiro tivesse vindo para a bolsa, né, os 24 aí, alguma coisa ia ter sobrado para mim. A gente descobre, nessa altura da narrativa da vida de Jesus, que tem alguém no meio ali, infiltrado, que não é uma boa companhia, não é um bom elemento, parece que tem uma má intenção. E então, no sábado à noite, Jesus ceia na casa de Simão, na cidade de Betânia, e ali na cidade de Betânia, ele vai dormir, pernoitar, depois desse acontecimento, né, depois de ter os seus pés banhados ali pelo perfume de Maria, ele vai pernoitar na cidade de Betânia. Ok? Fechamos aqui o sábado.
vamos então agora ver o que vai acontecer no domingo. Domingo, primeiro dia da semana, chamada Santa. Os discípulos de Jesus acordam em Betânia, junto com ele, e agora eles vão completar a viagem. Falta apenas 3 quilômetros para eles chegarem na cidade de Jerusalém. Eles começam a ir em direção à cidade e logo corre a notícia ali em volta de que Jesus está indo para a cidade de Jerusalém. Já vem falando para vocês da expectativa que tem no povo em ver Jesus se aproximando da cidade de Jerusalém. Existe uma grande ansiedade por esse momento. Então, rapidamente começa a se juntar ali um grupo de pessoas que vai observando e acompanhando essa caminhada de Jesus. Jesus chama 2 discípulos no canto, quando eles estão se aproximando de uma aldeiazinha chamada Betfagé. Jesus chama eles e fala assim, olha, aí na frente tem um vilarejo, vocês entram aí, vocês vão encontrar uma jumentinha nova, amarrada, vocês pegam essa jumentinha e trazem para mim. Aí os discípulos de Jesus, mas né, é isso mesmo? Nós vamos lá e pegar a jumentinha, ninguém vai falar nada? Aí Jesus falou assim, ó, se alguém falar alguma coisa com vocês, vocês só digam o seguinte, o meu mestre vai usar ela e depois vai ser restituída. Imagina que desculpa, né? Se alguém tentasse pegar alguma coisa sua com essa justificativa, você entregaria? Eles foram, do jeitinho que Jesus falou, gente. Eles entraram na aldeia e lá estava a jumentinha. E quando eles foram pegar, o que aconteceu? O dono chegou por ali e eles deram a desculpa de Jesus e o dono liberou a jumentinha e eles trouxeram a Jesus. A gente não vê Jesus em nenhum momento dessa história usando montaria, em Jesus usando um transporte, um meio de transporte diferente dos discípulos. Essa é a primeira vez. E a gente vê a atenção e o cuidado dos discípulos. Eles estão, assim, muito improvisados nesse momento. Eles não têm uma sela para o animal. O que eles fazem, os discípulos? Começam a tirar os seus mantos, as suas capas coloridas e colocam sobre a jumentinha. E agora Jesus monta naquele animal e Jesus continua fazendo o trajeto em direção a Jerusalém. Aquelas pessoas que eu falei que foram se juntando ali ao redor, uma pequena multidão, eles começam a ser tomados, gente, de uma alegria espontânea. Você já sentiu assim? Uma alegria indescritível, que vem do nada e você não consegue segurar isso? Ninguém combinou nada, não foi planejado, não tinha um inário, um cancioneiro. Ó, quando vocês verem Jesus montar na jumentinha, todo mundo, né, faça isso. Não, foi espontâneo, eles foram sendo tomados daquilo e eles começaram a cantar. Imagina, a multidão entoando uma música espontaneamente, e a música dizia assim, Hosana, bendito o rei que vem, bendito o rei de Jerusalém, Hosana ao filho de Davi. Eles estão aclamando a Jesus. Filho de Davi era um título messiânico que se destinava ao Messias esperado. Então, aquela multidão ali, de certa forma, está reconhecendo que Jesus é quem? O Cristo esperado. Mais do que isso, eles falam, bendito o rei que vem. Tem aí também uma declaração, não apenas espiritual, religiosa, mas também uma declaração política. Aquilo vai incendiando, gente, as pessoas ao redor. Eu fico tentando imaginar essa cena, deve ter sido muito bonita. E a alegria foi sendo tão grande, tão contagiante, que eles começaram a ir nas palmeiras ao redor e cortar os galhos, os ramos, e iam colocando pela estrada, na frente do jumentinho, de forma que o jumentinho ia trilhando por um tapete verde. E por isso, esse domingo vai ficar conhecido como sendo o domingo de Ramos. Você sabia que era por causa disso? Então, alguns balançavam os ramos e outros colocavam ali sobre o chão. E esse momento é chamado de entrada triunfal
de Jesus em Jerusalém. Tá? Isso que é chamado de entrada ou marcha triunfal. Na verdade, então, não aconteceu bem na entrada propriamente da cidade de Jerusalém, mas no caminho, a caminho de Jerusalém. Esse é um momento assim muito espontâneo, de muita alegria, as pessoas contagiadas com aquele clima, e talvez fosse de esperar que Jesus também tivesse vibrando e balançando a mão. Ó, o rei que vem, sou eu, né? Mas quando você lê nos evangelhos, você vê uma reação de Jesus inusitada. Jesus começa a chorar. Chorar. E não é, Lenice, o mesmo choro lá registrado quando ele viu a tumba de Lázaro. Lá a palavra utilizada é um choro, lá para Lázaro, um choro contido. Sabe aquele choro assim, ressentido? Esse choro aqui de Jesus agora é um choro gritado, sabe aquele choro doído, que a pessoa não consegue se conter, que a pessoa vai soluçando e colocando para fora. Todo mundo já viu, né, esse tipo de choro. A palavra que consta aí, registrado no Evangelho, denota esse tipo de choro. Jesus está chorando ao ver diante de si a cidade de Jerusalém. Tá? Eu tenho aqui uma imagem que é mais ou menos a vista que se tem hoje, quando você está descendo o Monte das Oliveiras. Isso aqui é um corte esquemático geográfico. Vocês perceberam no meu desenho aqui? Minha habilidade de fazer croquis. A cidade de Betânia fica numa montanha, o Monte das Oliveiras. Tem o vale, que é o Vale do Cedron, entre Betânia e Jerusalém. E Jerusalém está construído nos Montes Sião, no conjunto montanhoso chamado Sião. Então, quando Jesus está descendo, ou qualquer pessoa hoje que faça o trajeto, está descendo o Monte das Oliveiras, ele tem a visão mais bonita de Jerusalém, tá? A visão da Jerusalém Oriental. Então, na imagem de cima aí, essa era a visão, né, que Jesus está tendo. Não exatamente essa, porque existe um consenso entre todos os historiadores que a cidade de Jerusalém, na época de Jesus, era muito mais bonita do que a cidade é hoje. A cidade era recheada de grandes construções, de grandes palácios, fortalezas, como a Fortaleza Antônia, que ficava exatamente aqui à direita de onde está hoje a Mesquita de Omar. Existiam vilas luxuosas, todas construídas com essa pedra branca, né, que refletiam a luz do sol. Então, a cidade era lindíssima, lindíssima. Tá? Essa imagem de baixo é a visão oposta. É a visão que quem tem é quem está em Jerusalém. Ele está vendo o Monte das Oliveiras. Está vendo aqui o cemitério aqui, ó? Isso aqui é o mesmo local, o cemitério. Né? Então, hoje existe um cemitério aí na descida do Monte das Oliveiras. Tá? E essa descida, como eu falei, ela dá num ribeiro, né, o ribeiro de Cedron. Né? Tem que se atravessar para chegar na cidade de Jerusalém. Se a vista era tão bonita, se o clima era de alegria tão contagiante, por que Jesus está em prantos diante da cidade de Jerusalém? Qual que é o motivo? Gente, para um judeu, sempre foi, e eu acho que sempre será, a maior alegria do mundo você contemplar a cidade de Jerusalém. Para você ter uma ideia, os salmos, a maioria deles está escrito assim, cântico de romagem, não é? Já viu esse título? Eram cânticos que os judeus cantavam quando entravam na cidade de Jerusalém, vindos dos diversos lugares da região ou do mundo. Quando eles entravam pela cidade, era uma sensação tão gostosa. Gente, Jerusalém é onde toda a história deles aconteceu. Jerusalém é a esperança deles de glória, é a esperança da nação. E não importa se Jerusalém não é a capital política, se tem Tel Aviv, Jerusalém é a capital espiritual deles, é onde está a presença de Deus. Então, eles entravam cantando muito alegremente pela cidade. A alegria deles com Jerusalém era tão grande que eles tinham uma verdadeira devoção por essa cidade.
Na época do cativeiro babilônico, um poeta escreveu, está registrado num salmo, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui qual que é, Salmo 137, versículos 5 e 6. O poeta escreveu assim, olha, quando a gente estava na Babilônia, nós nos assentávamos nas margens do rio e chorávamos de saudade por Jerusalém. Olha que Babilônia tinha os jardins suspensos da Babilônia, devia ser uma majestade aquela cidade. Mas o poeta, o salmista do 137, Salmo 137, fala assim, que a minha mão direita resseque se eu me esquecer de Jerusalém, e que a minha língua grude no céu da boca se um dia eu me esquecer de Jerusalém. Essa era a paixão que eles tinham. Mas Jesus está chorando aos prantos. Qual que é a explicação para isso? Em meio àquele choro doído, Jesus vai explicando o que está acontecendo. Jesus não vê a beleza dessa cidade. O que Jesus vê, na verdade, são cenas, trailer, como se fosse um trailer de um filme, de alguma coisa que iria acontecer daqui a 40 anos. Jesus fala assim, eu vejo essa cidade cercada de trincheiras por toda parte. Os seus inimigos vão apertando o cerco e dentro da cidade os seus filhos serão arrasados. É isso que Jesus vê. E Jesus chorando, ele fala, Jerusalém, se você soubesse o que é necessário à paz, se você soubesse, tudo isso vai acontecer porque você não soube reconhecer o dia da sua visitação. Qual que era o dia da visitação de Jerusalém? Aquele dia, aquele momento. Jesus está adiantando que ele chegaria em Jerusalém e Jerusalém não reconheceria que estava sendo visitada pelo próprio Deus. A história seria totalmente diferente, né, se Jerusalém tivesse reconhecido. O que Jesus falou, gente, então, vai acontecer 40 anos depois. Nós estamos mais ou menos no ano 30 da história. No ano 70 depois de Cristo, os judeus, na verdade, no ano 66 depois de Cristo, os judeus se rebelaram contra o domínio dos romanos. E então, Roma preparou as suas legiões bem treinadas para poder sufocar a rebelião. Quando os exércitos romanos chegam, eu falei para vocês que a cidade antiga era bem murada, 3 muros. Os soldados romanos não conseguem invadir a cidade para controlar a rebelião. O que eles fazem? Ficam do lado de fora, eles cavam trincheiras ao redor da cidade toda, eles ficam entrincheirados. E eles conseguem impedir a entrada de qualquer suprimento dentro da cidade. Não entra alimento dentro dessa cidade. Eles não conseguem entrar, mas também nada mais entra. E isso vai passando os meses, e vai passando os anos. Dentro de Jerusalém, começa a haver uma fome, como nunca foi antes registrada na história. Tem fatos muito, muito tristes referentes a esse período da cidade de Jerusalém. Flávio Josefo, historiador do século I, conta um episódio de que um dia as pessoas morrendo literalmente de fome, morrendo de desnutrição dentro da cidade, alguém sentiu o cheiro de carne assada. Dá para você entender? Quando você está com fome, você sente aquele cheiro de comida, né? E aí eles foram ver, gente, eles encontraram uma mãe assando o seu próprio filho. Essa era a situação de desespero dentro da cidade de Jerusalém. As pessoas que não aguentavam, desesperadas, e tentavam fugir da cidade para não morrer lá dentro, eram capturadas pelo exército romano e crucificadas ao redor dos muros. Então, o clima era de tensão o tempo todo. Se eu ficar aqui, eu morro de fome. Se eu sair, eles olham lá dentro e vê o espetáculo horrível das pessoas crucificadas.
O cerco foi se tornando cada vez mais intenso, como Jesus falou. No ano 70 depois de Cristo, depois de 3 anos de cerco, os romanos, então, conseguem invadir a cidade. E agora vocês imaginam, um soldado com raiva, há 3 anos fora da sua casa, esperando para invadir aquela droga daquela cidade, e não consegue, né? Quando eles conseguem invadir, o que eles vão fazer? Um banho de sangue. O mesmo historiador fala que nas praças da cidade havia sangue até na altura do calcanhar. Mulheres, homens, crianças mortos, atravessados por todos os cantos. Os romanos, então, eles chegam até o monte do templo, até o lugar onde havia sido construído o templo do Senhor, que era um lugar muito, muito especial. Vou dar um palhinho para vocês. E eles começam a arrasar todo aquele local. Só para vocês terem uma ideia de quanto esse local era especial. O templo, ele foi construído sobre o cume do Monte Moriá. Essa é uma geografia que a gente pode dizer assim, original. Na época de Herodes, ele queria ampliar essa construção. Ele queria fazer com que esse templo fosse assim, a construção mais notória do mundo. E ele precisava de espaço para fazer isso. Mas no cume do monte, você não tem área plana suficiente. Então Herodes decidiu fazer a maior obra de terraplanagem da história até então. Ele resolve aplanar o cume do Monte Moriá. Então, primeira coisa que ele fez, ele veio aqui, e cortou o cume do Monte Moriá. Aplanou. Já achou um platô, mas ele queria algo maior. Aí ele começa a fazer muros de arrimo na lateral. E agora ele então estica o seu platô por cima das galerias que foram criadas. Isso é interessante. Ele não aterrou aqui, não. Se tivesse aterrado, o peso seria tão grande que nenhum muro conseguiria segurar. Ele foi criando galerias em arcos, sabe? Vários andares de galerias. Tem um documentário da Discovery que mostra isso, né? Uma perspectiva de como que é lá ainda hoje. Então, quando a gente vê as imagens, parece plano, né? Onde que ficava esse templo? Onde que ficava o Templo de Salomão? Vocês conseguem identificar ali nessa foto que eu estou mostrando para vocês? Onde ficava? Olha aí. Veja essa foto. Vê se facilita. Onde que ficava? O templo que existia na época de Jesus, o templo que Herodes mandou reformar, ficava exatamente no mesmo lugar onde está a mesquita de Omar, essa mesquita azul com a cúpula dourada. Essa mesquita, que é o cartão postal de Israel, né, quando a gente vê uma foto de Jerusalém, normalmente a gente vê essa foto aí, na verdade, ela não tem nada a ver com os judeus, nada. É uma mesquita dos muçulmanos. Vejam que o cartão postal de Jerusalém, de Israel, não tem nada a ver com a história dos judeus, pelo contrário, tá? Então, nessa época, Herodes fez um enorme platô, um platô de mais de 500 metros de comprimento, e um platô que chegava a ter, no total, mais de 150 mil metros quadrados, e aí ele construiu esse templo. E agora, quando os romanos invadem esse local, eles saqueiam tudo que eles encontram, inclusive a menorá, né, que é o candelabro. Quem já foi a Roma, tem um arco lá, salvo engano, o arco de Tito, que tem, numa das paredes, esculpidos. O arco foi construído para comemorar a vitória de Roma sobre Jerusalém. E nesse arco mostra os soldados trazendo aquilo que eles saquearam no templo, inclusive a menorá. No livro tem a foto. Mas então, depois de saquear esse templo suntuoso, majestoso, eles ajuntam toda a madeira que eles conseguem encontrar,
nas laterais desse templo e eles fazem uma grande fogueira que ardeu por vários dias. O templo foi completamente destruído, assim como toda a cidade de Jerusalém foi completamente destruída. Tudo isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general romano que comandava toda essa destruição se chamava Tito. Aí eu estou mostrando para vocês agora nessa imagem uma maquete de como que era esse templo, tá? Na época de Jesus, para vocês terem uma ideia. E Tito deu a seguinte ordem para os soldados romanos: destruam tudo que vocês encontrarem pela frente, arrasem tudo, acabem com a cidade. Eles chegaram a lançar sal sobre a cidade para que nem planta não nascesse naquele local mais. Deixem apenas uma pequena parte do muro de arrimo desse templo, dos muros laterais, né, os muros de arrimo desse templo, para que, ao longo da história, em qualquer época, os judeus possam olhar para esse muro, terem uma ideia do que tinha em cima, da grandiosidade que era esse templo, e eles chorem e lamentem profundamente o que aconteceu. Então, a única coisa que foi salva é um pedacinho desse muro. E esse muro que foi salvo e existe até hoje é o Muro das Lamentações. Então, você está vendo aí na imagem, né? Você está vendo que a mesquita está lá em cima desse platô, igual eu mostrei para vocês, e ali um pedacinho da base desses muros que eram os muros de arrimo. Então, esse aqui é o Muro das Lamentações. Vocês estão conseguindo ver algumas pessoas aqui. Os judeus se dirigem para esse local, que é um local santo para eles, é um local sagrado, para orar e buscar a Deus. Estou eu ali também, né, tendo essa experiência, né, incrível de ter um momento com Deus ali também, na beirada do Muro das Lamentações. Uma pesquisa foi realizada recentemente. Vocês já viram na televisão que os judeus colocam papeizinhos enrolados nas frestas desse muro, né? Fizeram uma pesquisa naqueles papeizinhos e vocês têm ideia do qual que é o pedido mais recorrente que tem ali? Não é saúde, não é dinheiro, não é paz, não. O pedido recorrente ali, quase unanimidade, é que esse local volte a ser deles, que seja reconstruído o templo de Deus, né, que ficava ali. Então, olha que história impressionante, gente. Nós estamos diante do lugar sagrado para as 3 maiores religiões do planeta. Para os judeus, esse lugar aí onde está a mesquita era onde ficava o templo de Salomão, era onde no passado Abraão foi sacrificar Isaque, exatamente aí. Era aí que ficava o Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus, gente. Vocês sabem aonde ficava o Santo dos Santos? Nesse desenho aí? Em que lugar que seria o Santo dos Santos? O templo, só para a gente relembrar aqui, o templo ele tinha várias partes. Ele tinha a parte externa, onde todo mundo podia frequentar, os gentios e tal. Ele tinha uma outra parte que era o pátio das mulheres. As mulheres só podiam ir até ali. Depois tinha um outro pátio, onde os homens judeus podiam chegar. E tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos, onde ninguém podia ir. Só o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele podia ir lá, né? E o lugar era tão santo, que o sumo sacerdote tinha toda uma preparação para entrar nesse lugar, porque se não se preparasse, ele morreria quando entrava lá dentro. Olha, essa aula hoje não vai terminar antes de 10h30 mesmo, então eu vou contando para vocês tudo que eu lembro aqui, porque, gente, é muito legal. O sumo sacerdote, para ele entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos, vocês acreditam que ele ia amarrado pelas pernas com uma corda e com sininhos na roupa? Por quê?
Quem estava do lado de fora ia escutando os sininhos, significa ele está vivo ainda, está andando, né? O sininho parou, puf, morreu. Ninguém pode entrar lá para pegar o corpo, senão morre também. Então, para isso, servia a corda, já para puxar ele. Vocês estão entendendo que lugar é esse, o Santo dos Santos? Onde ficava a Arca da Aliança? Sabe onde que é o Santo dos Santos? Exatamente onde que é? Exatamente debaixo da cúpula dourada dos muçulmanos. Exatamente no mesmo ponto. Então, esse lugar é sagradíssimo para os judeus. Esse lugar é muito importante e especial para os cristãos de todo mundo, por causa da tradição judaico-cristã. E esse lugar é sagrado para os muçulmanos, que construíram aí uma das maiores e mais importantes mesquitas de todo mundo. E olha bem, os muçulmanos acreditam que foi aí, exatamente debaixo dessa cúpula, que Maomé ascendeu ao céu. Eles acreditam nisso. Quando, na verdade, né, vou fazer um parênteses aqui, tudo indica que Maomé nunca esteve em Jerusalém. Na verdade, Maomé teria tido um sonho de que foi a Jerusalém e estava neste lugar e ele foi levado ao céu. Mas, feito esse parênteses, eu quero que você entenda nessa aula que você está vendo o lugar que é o maior barril de pólvoras do planeta. Do planeta. Tá? Vamos ver se eu tenho mais algumas fotos aqui para a gente conhecer bem esse lugar, porque vale a pena. Olha aqui, uma foto aérea. Olha aí. Esse é o lugar. Tá, vocês estão vendo o platô, não é isso? Que Herodes mandou construir. Bem posicionado no platô, a mesquita muçulmana podia ter sido feita para a direita, para a esquerda, mas onde que ela foi feita? Ali. Exatamente ali. Então, gente, se tem um lugar nesse mundo que Deus colocou a digital e falou, é aqui, esse lugar é o que vocês estão vendo aí. Israel, isso eu vi com os meus próprios olhos, tem tudo pronto, todo o material necessário para reconstruir o templo. Toneladas de ouro, de pedras, de material. Todos os utensílios que tinham no templo já estão preparados. Eu vi, próximo aí do Monte do Templo, na Cidade Velha, aí por baixo, eu vi em exposição a menorá, o candelabro de ouro puro, né, com seus braços, está lá em exposição. Existe um instituto que chama Instituto do Templo, que arrecadou todo esse material e dizem que, salvo engano, desde 2010, estão com tudo prontinho. A hora que Israel pular em cima, o que acontece? Em, talvez, dias, né, do jeito que eles são rápidos e velozes, eles vão conseguir reconstruir o templo. Mas saibam, se um dia vocês verem isso acontecendo, Israel subindo aí para cima, tenham certeza, é o final dos tempos. É o final. É o final da história, porque aí é guerra mundial na certa, né? Envolve todos os países, Liga Árabe, cristãos vão entrar no meio, muçulmanos, enfim, né? É uma guerra mundial, nós nos aproximamos do final dos tempos. O que será que tem de tão importante debaixo dessa cúpula dourada? Vocês sabem que hoje não pode entrar nesse lugar, né? Os cristãos, estrangeiros, visitantes não podem entrar. Só os muçulmanos que têm acesso. Então, nós, visitantes, conseguimos chegar aí nesse platô. Conseguimos andar em volta da mesquita, tirar fotos, mas não conseguimos entrar dentro dela. Agora, os judeus, eles não podem. Eles respeitam, quando eu falei que eles respeitavam, toleravam alguns domínios na cidade, eles respeitam ou toleram o domínio dos muçulmanos sobre esse platô. Então, o lugar mais santo que os judeus conseguem chegar é aí no Muro das Lamentações. Eu não sei se vocês viram, tem um túnelzinho bem na beirada do muro ali, né? E você consegue entrar ainda por um corredor, onde que eu vi muitos rabinos, muitos judeus ortodoxos estudando a Torá. Isso aí é o máximo que eles conseguem chegar do lugar mais santo do planeta para eles, que é aonde? Lá em cima. Mas eles não vão. Eles dizem que não estão proibidos de ir. Mas eles sabem que
que não podem ir, né? Tanto é que a nossa guia ainda contou que, quando era criança, ela subia nos telhados das casas e tal para conseguir avistar lá em cima. Então, para quem for um dia visitar lá, né, deixa eu adiantar aqui como é que funciona. Vai ser legal. Você está em território dos judeus, andando com seu guia ali por baixo, você vai no Muro das Lamentações, aí existe uma rampa para você subir para a parte de cima. Quando você está nessa rampa, você já percebe que você não está mais em território judeu. Existem muitos soldados, né, soldados palestinos, você vai ser passado por uma revista, as mulheres vão ter que se vestir mais adequadamente, nada de mostrar pescoço, nada disso, né? Então, as mulheres que estavam no nosso grupo foram enroladas num véu, né? Os outros que estavam com perna de fora foram tampadas, ficaram todos encapuzados, e aí nós conseguimos entrar nesse lugar. Ninguém hoje pode ver o que tem lá debaixo da cúpula dourada, correto? E eu não vi. Mas esse professor, muitíssimo esforçado e atencioso com os alunos, não querendo que vocês saiam daqui com essa incógnita terrível, né? O que tem lá debaixo. Então, eu consegui, no submundo da internet, uma foto lá de dentro, tá bom? Só para vocês, em primeira mão, não contem para ninguém que viram, tá? O que tem lá dentro, gente? Estão preparados para ver? Acho que eu não vou mostrar, não. Vamos andar, porque nós estamos no domingo ainda, né? Vamos andar, então. Deixa para outra aula. Vamos lá no domingo. Vocês querem ver? Querem mesmo? Ah, não vou mostrar, não. Querem? Então, olha só. Preparem-se, gente. É surpreendente, hein? Olha lá. É isso aí, gente. Olha só. Sabe o que é isso? Uma pedra. Debaixo da cúpula, né, dourada, que é chamada Domus da Rocha, existe uma rocha. Por isso é chamada de Domus, Casa da Rocha. Tá? Essa aí é a pedra que um dia esteve dentro dos Santos dos Santos. É a pedra que se acredita que Isaac ia ser sacrificado sobre ela. E é a pedra na qual se acredita que estava apoiada a Arca da Aliança. Tá? Alguns matemáticos aí conseguiram até ver aí marcas, né, e que coincidiriam com as medidas da Arca da Aliança. Tá bom? É isso que existe, né, nesse lugar tão repleto de mistérios e tão repleto de história. Muito bem. Por que estamos contando tudo isso? Alguém se lembra onde nós paramos? Jesus chorando. Jesus vendo tudo isso sendo destruído. Toda essa história que eu falei, de guerra, divisão, morte, tudo, Jesus vendo isso. Imagina um flash de filme passando na cabeça, um trailer, Jesus vendo tudo isso ao longo da história. Isso é o que fazia Jesus chorar. Tudo isso porque aquele povo não reconheceu o dia da visitação. Então, Jesus continua o seu percurso, é domingo, né? Ele continua o seu percurso e ele chega, então, até o templo e ali já é tarde, Jesus a tudo observa, tudo que está acontecendo, e, terminado o dia, Jesus retorna para a cidade de Betânia. Esse é o domingo conhecido como Domingo de Ramos, tá bom? Jesus vai dormir na cidade de Betânia, de domingo para segunda. Amanhece a segunda, logo cedo Jesus junta os seus discípulos e o que eles vão fazer? Vão voltar para Jerusalém, tá bom? A cidade está muito cheia, gente. Eu acredito, agora é impressão minha, que eles não têm uma base, um lugar para hospedar aquela toda turma dentro de Jerusalém. Então, eles passam a noite fora e durante o dia eles voltam. Então, segunda de manhã, eles estão indo de volta para Jerusalém. No caminho, Jesus olha uma árvore, é uma figueira. Essa figueira está com as folhas verdinhas. Bate aquela fome, Jesus se aproxima da árvore para colher um figo, mas ele não encontra nenhum fruto naquela árvore. Sabe o que Jesus faz? Nunca ninguém coma de ti fruto. Jesus amaldiçoou a figueira, falou que nunca mais ela daria um fruto. Estranho, não é?
Jesus dirigindo seus poderes contra uma árvore, né? E era fora da época, não era a época de figos, né? Mas guarda essa história aí, que ela vai fazer parte ainda do desenrolar dos acontecimentos. Agora Jesus continua, então, o percurso e ele chega de novo no templo, na segunda-feira. Quando ele chega no templo, ele encontra lá um grande comércio estabelecido. Tem muitos animais, tem muitas aves, muitas gaiolas com pombas sobre as mesas, sobre as cadeiras, tem muitos cambistas, muitas moedas, um verdadeiro comércio, uma feira livre acontecendo ali na igreja, no templo. Eu não sei se você consegue entender por que isso está acontecendo. Eu tinha muito essa dúvida. Por que isso? Porque os peregrinos, os que vêm de fora, eles não vão trazer os seus animais para serem sacrificados. O sacrifício tinha que acontecer ali no templo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão comprar ali. Então, ali era o melhor local para você também explorar, de acordo com a lei da demanda, da oferta e da demanda. Tem muita demanda nessa época, então os preços eram astronômicos, os peregrinos eram, né, garfados aí na hora de comprar o seu animal. E por que tinha cambistas no templo? Por quê? Alguém sabe? Por que trocar moeda? Quase. Porque existia uma unidade monetária separada para ser usada nas coisas de Deus. As coisas de Deus eram santas. Então, havia uma unidade chamada shekel, que só era utilizada para essas transações. Então, olha a garfada que os peregrinos tomavam. Eles chegavam com seu dinheiro, e agora, primeiro, eles precisam enfrentar o câmbio do dia, que nessa época está lá, para trocar suas moedas. Depois, eles iam ter que pagar mais caro pelos animais. Então, era uma roubalheira deslavada. Jesus se irrita de tal maneira com tudo que ele está vendo, e então Jesus tem um ato que é chamado de a purificação do templo. Né? A gente já ouviu um pouco dessa história aí. Ele começa a fazer uma grande bagunça, uma grande confusão naquele local. Ele começa a virar as mesas. Imaginem as mesas cheias de moedas, os cambistas. Ele vira as mesas, espalha aquelas moedas, ele afasta os animais, ele vira as cadeiras onde estão as pombas, e ele vai fazendo essa confusão ali. Enquanto ele vai fazendo esse ato, ele vai falando o seguinte: a minha casa será chamada, citando a Bíblia, né? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de salteadores. Então, na minha concepção, esse é um ato simbólico de Jesus. Vocês viram o tamanho das dimensões daquele platô ali? Imagina barraquinhas e uma feira estabelecida em tudo quanto é aquele lugar. Vocês acham que Jesus conseguiu expulsar todo mundo e purificar de uma vez por todas aquele local, acabar com o comércio? Não. Eu acho que o ato é mais simbólico de purificação daquele local. E mais do que isso, gente, Jesus é como, eu fiquei pensando muito nisso, é como se Jesus estivesse tomando a iniciativa do combate. Porque é ali no templo que se reunia o Sinédrio, aquela organização toda poderosa que havia decidido pela morte de Jesus alguns dias atrás. Existia um salão especial naquele local, chamado de Salão das Pedras Polidas, que era onde ficava a sede do Sinédrio. Então, eu penso que é como se Jesus tivesse invadido o quartel-general dos inimigos. Ele toma a iniciativa de ir lá dentro, afrontar e começar o combate. Porque o Sinédrio, os escribas, os sacerdotes, eram os que mais lucravam com aquela comercialização toda. Eles davam autorizações, concediam alvarás para que aquele comércio acontecesse. Então, eles eram os grandes beneficiados financeiramente com tudo aquilo. Tá? Então, Jesus ele atinge o núcleo, o epicentro, que fazia da religião um grande comércio, um grande negócio, não muito diferente dos nossos dias de hoje.
É ou não é? Em que a religião, não me refiro a nenhuma especificamente, mas é esse conjunto que a gente vê, a religião virou um grande negócio, uma grande comercialização, né? Virou uma forma de ganhar dinheiro, de lavar dinheiro, né? Onde tudo envolve o material. Então, Jesus se dirigiu frontalmente contra essa situação e a gente deve pensar um pouco sobre isso, né? Se Jesus viesse nos nossos dias, o que ele não faria? O que Jesus não teria que fazer? Essa foi a segunda-feira de Jesus, da Semana Santa. Terminado o dia, o que Jesus faz? Volta para o Monte das Oliveiras, para a região de Betânia, onde ele vai pernoitar. Ok? Já vimos o domingo e já vimos a segunda-feira. Vamos ver o que aconteceu na terça-feira? Terça-feira, Jesus acorda, reúne seus discípulos. Para onde que nós vamos? Para Jerusalém, mais especificamente para o templo. O templo, gente, é o epicentro da vida do judeu. E aí, no caminho, quando eles estão indo, lembram daquela árvore do dia anterior? Na hora que eles passam pela árvore, olha o que aconteceu com a árvore. A árvore havia secado completamente. A árvore que Jesus amaldiçoara no dia anterior. Os discípulos até se assustaram com aquilo, como que ela tinha secado tão rapidamente. Aí Jesus falou para eles, olha, vocês estão assustados com o fato da árvore ter secado? Eu digo para vocês, se vocês tiverem fé, vocês podem fazer muito mais do que isso. Se vocês tiverem fé e vocês ordenarem que este monte se levante daqui e se jogue no mar, isso vai acontecer. Está entendendo? Não, né? Não está entendendo nada. Por que essa figueira secou até agora? Calma, continua segurando aí. Jesus continua o trajeto até chegar no templo. Quando ele chega no templo, já tem um monte de cilada armada. No dia anterior, na segunda, ele tinha feito aquela bagunça e saído fora. Aquela bagunça para atingir a liderança. Agora, na terça-feira, a liderança já estava preparada, articulada. Deixa ele chegar aqui que nós vamos pegar ele. Eles fizeram conchavos para que um monte de gente se aproximasse de Jesus no meio da multidão e começasse a questionar Jesus sobre um monte de assunto difícil. Para quê? Para Jesus dar um vacilo. E na hora que Jesus vacilasse, eles poderiam prendê-lo. Não podia chegar prendendo, porque Jesus tinha o carisma do povo. Então, dona Graça, olha as armadilhas que eles fizeram para Jesus. Estou me lembrando de uma aqui. Alguém no meio do povo chegou e falou para Jesus, Jesus, a gente tem que pagar tributo para Roma? Olha a pegadinha. Se Jesus fala, não tem. Então Jesus está subvertendo a ordem dos romanos, dos soldados, né? Ele vai ser preso agora por subverter isso. Agora, se Jesus fala, tem que pagar imposto para os romanos, o que aconteceu? O povo todo ia ficar contra ele, o povo que está sendo explorado por Roma. Então, é aquela situação, é igual quando a sua esposa, homem aí, te pergunta se você acha que eu estou gordinha? Qualquer resposta que você der, você está fulminado, não é? Não acontece com você não, né? Se você falar assim, não, meu amor, você está magra, seu hipócrita, pá, né? Se você falar, meu amor, você está um pouquinho gordinha, pronto, acabou o dia, né? Minha esposa está ali morrendo de rir porque ela não tem esse problema. Então, qualquer coisa que Jesus falasse agora, ele está lascado. Imagina como é que você vai sair dessa. Jesus sabia sair. Ele pediu, me dá uma moeda aí, me dá uma moeda. Até os dias de hoje, a moeda costuma ter uma esfinge gravada. Aí ele perguntou, de quem que é esse rosto gravado na moeda aqui? Aí alguém falou lá, essa moeda aqui, esse rosto, é do imperador romano. Aí ele devolve a moeda. Então, dá para Roma o que é de Roma, mas dá para Deus o que é de Deus. Pronto, desmanchou. Como que vai prender um homem desse? Aí Jesus ia escapando de todas as armadilhas. E aí, Jesus, vendo que estavam tentando cercar ele de tudo quanto é lado, é ele que faz a estratégia oposta. Olha o que Jesus faz. Ele me sai com uma história em homenagem aí, né,
os artistas brasileiros. Coloquei essa tela aí de Cândido Portinari, é chamada de O Lavrador. Jesus vai contar uma história que é chamada de Os Lavradores Maus. Presta muita atenção nessa história, porque os judeus não prestaram e se deram mal. A história é simples. Um homem muito rico, muito poderoso, tinha uma grande fazenda, e ele pegou e foi viajar para fazer negócio, e ele colocou lavradores para cuidar daquele negócio. É claro que quando produzisse, aqueles lavradores tinham que fazer o quê? Dar a meia, dar a terça, enfim, dividir os produtos. Ok? Tranquilo até aqui? Só que a lavoura deu, veio a colheita, e os lavradores fizeram o quê? Não deram nada. O que o dono fez? Mandou alguns servos irem lá para cobrar a parte dele. Quando esses servos chegaram lá, eles foram bem tratados pelos lavradores? Que nada. Pegaram esses caras, deram neles uma surra, mataram eles e pronto. Aí o dono falou assim, gente, mas que coisa absurda, eu vou mandar agora uns servos mais graduados. Os servos mais graduados foram e a história se repete. Os lavradores batem neles, torturam eles e matam eles. O que o dono vai fazer agora? O que o dono vai fazer agora? Tem uma ideia. Se não respeitaram os funcionários, eu vou mandar o meu próprio filho, o meu filho amado. A esse eles vão respeitar. Mas, quando o filho amado chega lá na fazenda, os lavradores olham e falam, é o herdeiro. Pronto, agora que está resolvido o negócio. Eles agem com extrema crueldade com o filho, o matam e o jogam para fora da vinha. Aí Jesus faz uma pergunta para os ouvintes. Quando o dono da vinha, o Todo-Poderoso, vier com toda a força naquele local, o que ele vai fazer com esses lavradores maus? O que ele vai fazer? Ajuda aí, Bia. O que ele vai fazer? Foi essa a resposta que os judeus deram. Ele vai exterminar com aqueles lavradores e colocar a vinha na mão de alguém que dê os frutos. Na hora que os judeus falaram isso, sabe quando você fala um negócio e cai a ficha na hora? Quem que eram os lavradores maus? Eram os judeus. A história estava sendo contada, era a história deles. E contra eles, sem querer, eles se deram a própria sentença. Vamos ver? Deus plantou a vinha e Deus colocou os judeus como arrendatários dessa grande lavoura. Mas os judeus não deram os frutos esperados por Deus. Deus mandou os profetas para avisar esse povo. O que o povo fez com os profetas, com todo mundo que vinha trazendo o recado de Deus? Rejeitava, recusava, endurecia o coração e às vezes matava, né? Como alguns profetas foram mortos, às vezes cerrados, vivos. E Deus mandava outras pessoas para dar o recado. Olha, é para vocês darem frutos. Mas eles faziam a mesma coisa. No final das contas, Deus resolveu mandar quem? O seu filho amado. Quem que era o filho amado que estava indo? Jesus. O que Jesus está falando? Vocês vão fazer comigo, né? Vocês também vão me matar. Mas o que vai acontecer com vocês? O dono dessa vinha vai cobrar de vocês isso. E vai cobrar de uma forma terrível. Vocês serão mortos. E a vinha, o reino de Deus, a fazenda, será dada a um povo que dê frutos. Jesus já estava de novo anunciando o que aconteceria daí a 40 anos, no ano 70 depois de Cristo. Aquele povo seria destruído, seria esmagado, e o reino de Deus, a mensagem de Jesus, os evangelhos, seriam dadas a um povo que desse frutos, os gentios, os estrangeiros. Eles foram, não os judeus, foram encarregados de espalhar a mensagem de Cristo pelo mundo. Viram? Se sentenciaram, sem querer. Tentaram pegar Jesus e foi Jesus quem pegou eles. E assim foi passando a terça-feira. Peraí, tem um detalhe que eu não posso esquecer. Vocês entenderam agora a figueira? Entenderam? À luz da história, a figueira não deu frutos. E o que não dá frutos é secado. A figueira era também uma parábola viva acontecendo, né? Para a gente poder refletir sobre tudo isso. Enfim, assim passou a terça-feira, cheia de embates.
A liderança quer prender Jesus, mas Jesus habilmente não dá ocasião para que eles consigam pegá-lo, né, de alguma maneira. Enquanto os embates acontecem ali, naquela tarde, lá dentro da sala dos sinédrios, as autoridades estão pensando, então vamos fazer o seguinte, já que a gente não consegue prender ele agora, porque o povo está ao redor e vai dar maior confusão, a cidade está cheia, vamos esperar o final da festa da Páscoa. Quando a cidade começar a esvaziar, menos tumulto, a gente prende. Mas os planos foram mudados, porque naquela reunião aparece alguém inusitadamente. E esse alguém, que eles não conhecem direito, se propõe a vender Jesus. Quem é esse? É um dos 12. Um traidor no grupo mais próximo de Jesus. Alguém que andou com Jesus esse tempo todo, viu os milagres, escutou os ensinos. O que passou na cabeça desse homem chamado Judas Iscariotes? Tem muitas teorias loucas, depois vocês pesquisam na internet. Tem gente que diz que Judas, na verdade, ele queria só assim, causar o start para que Jesus se revelasse com grande poder e pudesse assumir o reinado daquele local. Na verdade, os evangelhos falam o que aconteceu com Judas. Fala assim, e Satanás entrou em Judas. Ponto final. Naquela reunião, Judas se propôs, eu entrego para vocês Jesus, mostro para vocês uma ocasião boa para prender Jesus. Por quê? Judas sabe por onde Jesus está andando, para onde ele está indo, de dia, de noite. Eu entrego vocês, Jesus, numa melhor ocasião possível, e vocês me recompensam com o quê? 30 moedas de prata. Essa era a recompensa de Judas. Lembram que eu falei que existia uma moeda específica lá no templo? Uma moeda só para os negócios de lá, que chamava shekel? Se essas moedas de prata forem o shekel, então, cada shekel valia 4 denários. Então, o preço da traição, combinado entre Judas e o Sinédrio, foi 120 denários. Qual era o preço do perfume que Maria derramou e que Judas queria embolsar? Uma parte? Qual era o preço? 300 denários. O preço da traição foi aproximadamente 1/3 do vidro de perfume de Maria. Que coisa, né? Assim nós acabamos a terça-feira. Entendemos que agora já existe uma decisão oficial de matar Jesus e já existe um pacto de traição para que Jesus seja entregue. Pode acontecer a qualquer momento, mas só vocês sabem disso. Os discípulos não estão sabendo de nada, ok? Eles vão dormir na terça-feira na cidade de Betânia e então começamos a quarta-feira. Alguém sabe o que acontece na quarta-feira da Semana Santa? Alguém sabe? Vocês que sabem tudo sobre Semana Santa? O que acontece na quarta-feira? Olha aí o que acontece na quarta-feira da Semana Santa. Viram? Nada. Na quarta-feira não acontece nada. Os evangelhos não registram nenhum acontecimento na quarta-feira. Nessa semana tão tumultuada. É esquisito isso? Não ter nenhum registro na quarta-feira? Não, é plenamente compreensível. Na terça-feira à noite, o Sinédrio já tem o que precisa. Já tem o pacto da traição, agora é só esperar o momento certo. Eles não precisam se articular, não precisam ter confrontos com Jesus, nada. Então, a quarta-feira, vamos dizer assim, é um dia de descanso para Jesus. Nós sabemos que ele também foi para Jerusalém, também ensinou durante o dia no templo e, no anoitecer da quarta-feira, retornou para a cidade de Betânia. Todo mundo comigo? Terminamos a quarta, ok? Quarta-feira Jesus dorme, ou em Betânia, ou ao relento. Eu acredito que algumas dessas noites, Jesus e os discípulos tenham dormido ao relento no Monte das Oliveiras. Havia lá um jardim com várias oliveiras, tá?
nós vamos ver na aula que vem que, pelo menos da quinta para a sexta, Jesus está dormindo lá. Então, eu acredito que muitas noites Jesus está dormindo aqui, nesse jardim. Tá? Um lugar aberto, escuro, obviamente, né? Com muitas árvores. Na quinta-feira de manhã, Jesus acorda cedo, ele abre os olhos. Talvez os discípulos estivessem dormindo ainda. Ninguém sabe, mas Jesus sabe. Ele havia acabado de dormir a última noite de sono dele. Sabe o que vai acontecer agora? Na terça-feira que vem você fica sabendo, tá bom? Espero você aqui na terça-feira para a gente ver a prisão de Jesus, a última ceia e os julgamentos de Jesus. Esse é o assunto da nossa aula 13, tá bom?